Bom dia a todos, todas e todes. Aqui uma pequena queda de sinal, porque gingar na ilha em dia de chuva é preciso ser muito astuto, né? Como a vida exige. Então, com satisfação, hoje, nós estaremos aqui na nosso espaço do Ginga, um tema bastante envolvente e que representa uma conquista social e política de enorme valor na luta antirracista de muitas faces, de muitos setores, que envolve a vida do povo de descendência africana em todo o Brasil, em toda a diáspora. Creio que situação idêntica se estabelece em toda a América Latina, em todo o norte da América, que é a saúde da população negra, que guarda especificidades e também as semelhanças profundas no que tange ao acometimento das gravidades, das enfermidades, parte delas derivadas do próprio processo de 500 anos quase 500 anos de escravidão, e a outra parte das gravidades, das enfermidades, ou seja, da saúde da população negra, deriva exatamente dos tratos desenhados pela racialidade no acesso aos serviços públicos, em especial à saúde, né, à educação, ao lazer, à cultura, à empregabilidade e outras mazelas mais que o racismo produz, e com requinte ainda temos a adição de algo chamado branquitude, né, que é outro tema que um dia traremos alguém que milita, alguém que investiga sobre essa questão. Para muitos é uma questão nova no cenário das descobertas de como as diferenças ou os privilégios se reproduzem ao longo da história do Brasil, calcados todos na histórica situação desempenhada pela escravidão. Então, esse é um momento importante e que nós traremos aqui na manhã de hoje a enfermeira Alexandra, professora Alexandra, que milita no Comitê Municipal de Atenção à Saúde Integral da População Negra. É uma política pública desenhada pelo Ministério da Saúde do nosso país, que está em curso, derivada de uma longa e próspera luta desde o processo de redemocratização do país, melhor dizendo, para pautar aqui um tempo exato onde as organizações negras que ingressam no processo de preparação da Constituinte, e que até mesmo anteriormente a Constituinte, no processo da Sexta Conferência Nacional de Saúde, onde os grupos começam a se articular ali, juntamente os grupos negros, começam a falar da saúde da população negra, e também surge a importância do processo que foi a reforma sanitária, tá? E que essas duas frentes, da reforma sanitária e o debate estabelecido pela saúde da população negra, criaram condições políticas para que, indo mais além, quando da instalação do processo constituinte em 1988, essas duas questões progredissem de maneira significativa. Nós temos assim, uma conquista estabelecida que chega até ao Ministério da Saúde, e que também passou por uma longa caminhada de consolidação do avanço da própria condição dos direitos das pessoas negras, da população negra, dos descendentes de africanos, serem incorporados ao campo das políticas públicas e sociais, que era uma situação onde o Estado brasileiro não reconhecia a existência do racismo, não só o Estado brasileiro, mas consolidado na sociedade brasileira, a não necessidade de estabelecer diferenciações no trato das questões que foram emblematicamente consolidadas no interior do Serviço Unificado de Saúde, Serviço Único de Saúde, o SUS,
e que uma das expressões significativas é a ideia da equidade. Né? Equidade esta que, para o setor público, o norteou praticamente, conceitualmente, e justificando a necessidade da equidade em reconhecimento às desigualdades históricas que foram plantadas por um regime que não esmoreceu no seu esforço de diferenciar, no seu esforço de privilegiar, no seu esforço de marginalizar setores da sociedade. Tá? Então, o processo esse que vai questionar o Estado, questionar a sociedade, é justamente no sentido e na perspectiva da sociedade passar e o Estado passar a ter responsabilidade por segmentos históricos que nunca foram atingidos. E é um debate que você vai percebendo a complexidade em que isso se estabelece por toda a vida. Né? Esse recorte aqui da saúde é um dos recortes que eu considero mais brilhantes, porque é uma luta que ela de baixa visibilidade e compreensão, inclusive técnico e científica, em função do baixo acúmulo da dedicação acadêmica de investigação dos fenômenos físio e biológicos que acometem as populações em virtude da sua condição socioeconômica, em virtude da sua condição étnica e que alijoa de um processo de incorporação social. E, portanto, nem as academias, os espaços de investigação, de espaços de pesquisa, se dedicaram a termo e que, portanto, essa dedicação acadêmica exige preparação de quadros, exige investimentos orçamentários, debates no interior das universidades, dos institutos de pesquisa, para reconhecer a legitimidade de determinado tema ser aprofundado no campo da pesquisa, que se justifique. Então, nós tivemos que justificar a nossa condição de acometidos por determinadas modalidades de doenças, para, então, isso fazer parte de um conjunto das providências nacionais de incorporação da saúde pública, tanto das práticas curativas, quanto das práticas de preservação da saúde da população e de recomposição dos afetados. E diria assim, de linhas de financiamento para essas pesquisas fundadas exatamente no reconhecimento que o Estado teria que praticar da sua condição discricionária com relação à população negra. Que nós aqui elencamos como uma situação vital para a população negra, nós aqui teremos a contribuição brilhante da professora enfermeira Alexandra, que estará conosco, e já podemos pedir para que ela ingresse aqui no nosso estúdio, para que, nesse tempo aqui, ela possa fazer as suas considerações devidas e desbravar esse tema tão importante para todos nós, eu diria assim, ainda como uma novidade social, uma novidade política, uma novidade acadêmica, considerando que eu, que sou da área das ciências, sou farmacêutico, eu consegui compreender essas questões todas depois de fora da academia como militância política. Não foi a condição de ter cursado uma universidade federal, ter passado por um curso da envergadura do curso de farmácia da Universidade Federal de Santa Catarina, que tive ali os fundamentos, os conhecimentos para o exercício da minha profissão como farmacêutico, calcado nas informações oriundas do universo acadêmico, do universo de excelência, de conhecimento, de pesquisa, de extensão, como são as universidades, especialmente as universidades públicas, que reúnem essas três características fundamentais para a formação, uma boa formação acadêmica. Então, nós convidamos aqui a companheira Alexandra, que se estiver pronta aqui, para poder ingressar conosco nesse diálogo bastante importante para todos nós. Vamos ver. Alexandra, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, bom dia. Então, nós gostaríamos de falar, primeiramente, eu fiz aqui uma introdução ao tema, mas longe da competência de quem está na militância
diuturna dessa questão da instalação, da implementação das políticas, da política nacional visando a saúde integral da população negra. O que isso representa, professora, por gentileza? Márcio, a implantação dessa política nos municípios, e falando de Florianópolis, e depois a implementação dela, afirmar um caminho em que o movimento negro alijou, inicialmente há 20 anos atrás, no campo da saúde, em que estava descontente, né, com a permanência das iniquidades em saúde, mesmo após a efetivação do SUS no país, por conta do racismo, né? Tendo em vista as disparidades em saúde e disparidades entre grupos raciais brancos e negros, o movimento negro, a partir da Marcha do Zumbi dos Palmares, conquista esse espaço no Ministério da Saúde, né? E mais tarde, em 2009, essa política é construída após aprovação no Conselho Nacional de Saúde de 2004. O que representa? Representa a justiça social, representa uma reparação histórica, representa mudança de narrativas na saúde, narrativas pensadas com equidade, e representa um olhar específico em que a população negra ela não pode ser vista e tratada hegemonicamente, como se ela não tivesse as suas condições sociais em saúde que a diferem numa sociedade racializada e racista. Não é uma nova forma de olhar, nós vivemos um atraso nessa implantação, por isso que é uma reparação histórica, ela é urgente, e ela é urgente pelas informações em saúde, né? Tudo que a gente discute é na informação em saúde, que a gente enxerga como se dá, como se operacionaliza o racismo e qual é o impacto dele nas vidas das pessoas negras, né? Diria que a gente vive, do campo da saúde, um verdadeiro genocídio do povo negro. E essa política, ela discute sobre essas formas de violência e quais os caminhos para o enfrentamento ao racismo na saúde, operacionalizado pelo Estado através das instituições de saúde. E aqui, vamos falar da nossa realidade mais direta, que é a de Florianópolis, né, enquanto operação, uma vez que na política nacional há, na sua estratégia e assim de abrangência, de sensibilização, de tentar buscar consolidar a implementação propriamente dita, o município joga peso fundamental nessa estratégia. Tá? E como se encontra a situação de Florianópolis diante a essa luta histórica que foi a constituição do comitê? Importante essa abordagem, Márcio. Eu acredito que a constituição do comitê, também uma luta histórica do movimento negro de Florianópolis, ela tem uma consolidação recente. Nós estamos completando 2 anos agora, no mês de julho, e nesse percurso, corpos, né, políticos negros, eles vêm traçando caminhos políticos dentro da Secretaria Municipal de Saúde para efetivar essa política, né? O principal objetivo do Comitê Técnico de Saúde da População Negra de Florianópolis é implementar a política nacional no nível local. E nesse percurso, nós também prestamos atenção em como o movimento negro se comportou no nível nacional, que foi através do controle social.
E o comitê técnico, entendendo esse caminho participativo, democrático, constrói pré-conferências e conferências de saúde da população negra, ocorridos em setembro do ano passado e novembro. Foram 20 horas de aprofundamento e discussões de pessoas de diversos segmentos que compõem o SUS, controle social do SUS. Trouxemos especialistas da área para discutir o que queremos para a nossa saúde, para a saúde da população negra e quilombola, né? Incluímos a população quilombola, ela existe no território de Florianópolis. E dali, nós elencamos 55 prioridades, 55 políticas e ações possíveis que a Secretaria Municipal pode seguir, né, para alinhar Plano Municipal de Saúde, inclusive, que está decorrendo nesse instante na Secretaria Municipal, que é o planejamento de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, né? E nós conseguimos compor um GT de escrita dessa política, também em novembro do ano passado, em que concluímos a escrita da política municipal a partir de todas as construções da Conferência Municipal. Ela foi a primeira Conferência Municipal de Saúde da população negra dessa cidade. E no próximo dia 17, Márcio, nós já estaremos apresentando essa política escrita. Acho que anteriormente eu vou explicar que o GT é composto por 7 pessoas escolhidas pela gestão, sendo 2 do comitê, e as outras 4 pessoas contemplam a gestão municipal de saúde, de diferentes áreas e gerências internas, e o Conselho Municipal tem uma cadeira, também representa esse GT. No próximo dia 17, estaremos apresentando essa política para o secretário municipal de saúde, senhora Almira Adir, e para validação do secretário para essa política tramitar para a Câmara Municipal de Saúde e virar uma força de lei municipal. Então, o comitê ele faz um movimento negro político de assegurar uma política pública para que a gente consiga garantir mudanças de planejamento, mudança de narrativa, melhor acesso, enfrentamento ao racismo, e centralmente um destaque que eu trago dessa política escrita, pensada coletivamente para Florianópolis, desculpa, é o princípio da equidade. A gente traz o princípio da equidade em saúde como destaque nessa política. Para além de um princípio do SUS, eu enxergo a equidade como uma ferramenta política de mudança de olhar e postura, de mudança para uma postura ética, para uma prática que enxergue a diversidade, mas principalmente das pessoas que mais são vulnerabilizadas pela questão da racialidade construída historicamente na nossa sociedade brasileira e do racismo que alija as pessoas do direito, né? Do direito à vida e do direito à felicidade. Então, um processo que vem sendo construído em batalhas, né, em disputas, e a gente entende esses lugares, mas com importante avanço, e queremos muito apresentar para a sociedade, né, esse resultado em que mais de 200 pessoas negras e brancas aliadas estiveram presentes na pré-conferência e na conferência nessa construção. Então, em breve, queremos dizer que Florianópolis repensa sua forma
de pensar saúde para os seus habitantes, né? Para quem reside aqui na capital. Perfeito. Perfeito. Sem dúvida alguma, eu acredito que num olhar geral, em termos de país, né, Florianópolis vai se colocar na vanguarda do plano nacional de experiência acumulada, de luta travada, e uma caminhada, não canso de repetir a ideia da condição histórica, em desbravar, em apontar outras possibilidades de reconhecimento ou de assumição de responsabilidade em relação à saúde descompensada, né? E que a ideia da equidade ela entra como justiça, como uma postura ética de leitura de realidade e de que essa realidade ela foi causada pela escravidão, pela pós-escravidão, que manteve, com base na branquitude, especialmente caminhadas de braços dados com o racismo, a essa, eu diria assim, a política de Estado que aniquila as possibilidades futuras da população negra, na sua maioria, em todo o país, em todo o mundo, por assim dizer. Né? E assim, então aqui nós, Florianópolis, esse grupo, né, de maioria feminina negra que constitui o comitê é uma brava manifestação, não só de resistência política, mas de desejo de existência digna, né? Desejo de não apenas sobreviver, mas desejo de viver dignamente. Então, diria assim, essa condição que esse comitê agasalha, acolhe, é de fundamental importância, e nós, do Ginga, do Desacato, nós vamos acompanhar de perto todo esse desdobramento de conquista, mais um momento de conquista social e política e étnica aqui em Santa Catarina. Agora, eu queria também, na introdução, falei há pouco dessa ideia estratégica da, da equidade, né, que é uma situação, diria assim, perturbadora para a maior parte das pessoas que não conseguem ter a tradução do significado do que é equidade. Eu queria, nós temos aqui mais 7 minutos, eu queria que a senhora se ocupasse dessa questão que eu aqui trago, mas antes disso, eu gostaria da senhora apresentar exemplarmente o que é essa diferenciação merecedora, esse olhar merecedor de diferenciação da saúde negra, né? Como ela se materializa, como ela produz o sofrimento, ou pode ela deixar de ser transformada em sofrimento para a vida dos negros e das negras? Como poderia ser? Obrigado pelo destaque sobre as mulheres negras. Tenho convicção do papel das mulheres negras nessa luta histórica que ocorre há mais de 50 anos no país, que é o movimento negro feminista. E outras vertentes de movimentos sociais políticos de corpos negros, né? A saúde da população negra, ela percorre um caminho bastante perverso por conta de uma estruturação da branquitude, né? Que se lê a branquitude enquanto um grupo social branco detentor de poder e privilégio socialmente, né? Para alguém ter privilégios, foi retirado o direito de ser sujeito político, que é a pessoa negra. Então, um se destaca se sobrepondo em cima e sob o outro, né? Invisibilizando a população negra em não ser um sujeito emancipado, um sujeito livre e detentor do direito de viver. Então, na saúde, a saúde ela faz uma leitura amplamente social de muitas condições, condicionantes, determinantes de saúde que se possa ter para viver, para pensar o direito à vida, e aí eu diria o direito a ser feliz, direito à felicidade.
Quando uma população, em sua maioria, ela tem retirado dela a condição de direito à vida, a gente fala de um verdadeiro genocídio, né? E quando se fala de um genocídio na saúde, a gente fala de algo que está na supremacia branca. Quando detém violência nessa relação de poder, e a retirada do direito à vida é uma violência contra a humanidade, está relacionado a supremacistas brancos. Isso é muito grave. E dentro de conceitos epistêmicos, a gente falaria de necropolítica, né? Que é uma política que realmente ela é pensada, engendrada para nos matar. Como que isso se materializa no campo da saúde, no campo das instituições de saúde, no campo da gestão da saúde, no campo político da saúde, né? Se materializa, existem 2 lugares que eles escracham essa questão supremacista e da necropolítica, que é no campo do nascimento da população negra, quando 67% da mortalidade materna é conferido aos corpos de mulheres negras, sendo o dado muito piorado para mulheres pretas, né? Mulheres retintas, essa mortalidade ela piora. A cada 100 mil nascidos vivos, 109 mulheres morrem no parto, no puerpério, durante o pré-natal, por condições evitáveis. Então, uma pergunta aqui, né? Quem tem direito a maternar? Quem tem direito a ser mãe? Não são as mulheres negras nessa sociedade, quando elas morrem por causas evitáveis. E como que a gente enxerga iniquidade em saúde, que é o oposto do direito à vida, que é a equidade, né? Quando um grupo social racializado no privilégio branco morre 2 vezes menos. Morre 3 vezes menos comparado à mulher preta. Morre 2 vezes menos comparado à mulher parda. Qual é a diferença? Qual é a nossa diferença biológica, clínica, que responde essa pergunta? O racismo das pessoas que estão atendendo, o racismo dos profissionais da saúde. Porque a instituição somos nós, profissionais da saúde. Somos nós, enfermeiras, enfermeiros, médicos, dentistas, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, todas as categorias de profissionais da saúde e os gestores que pensam como que vai ser o percurso dos programas, das ações, dos investimentos em saúde das instituições. Outra pergunta é: se quem tem o direito a maternar, né, não é a mulher preta, não é a mulher parda, que essas 2 categorias criadas nos remetem à mulher negra, né? Não é a mulher negra dado o direito a maternar. Quando o seu filho sobrevive à estruturação de moer, estruturação de matar, que é o campo da instituição da saúde, né, racista, quando essa criança cresce, ela ainda sofre uma morte civil, uma morte social, em que amplas barreiras impedem uma criança, um adolescente de crescer e ser feliz, de ter dignidade, né? Onde não tem esgoto, não tem lazer, não tem uma escola que entenda a criança negra, né? Que fale sobre o mundo e a história do negro, que não entenda a realidade social dessa criança negra, as questões estruturais da sua família, com amplas barreiras que não deram trabalho e renda digno, né? Quando essa criança cresce nessas condições de morte social, ela enfrenta ainda o segundo genocídio pelo Estado, que é a mortalidade do povo negro
por lesão letal, por arma de fogo, por agressão, por violência. Me parece que a violência racista ela tem diversos tentáculos como um polvo. Quando tu escapa de um tentáculo dessa violência, tem outros que a população negra enfrenta para sobreviver, né, e garantir a vida, sua existência como sujeito feliz. Então, ainda nós temos uma segunda informação crucial para entender as iniquidades, a importância de se pensar a equidade, que é a mortalidade por lesões letais, por arma de fogo, por violência, que a cada 77% dos homicídios são conferidos a pessoas negras, homens, mulheres, adolescentes, crianças negras. E esse dado não é nada diferente aqui em Florianópolis. Ele tem o mesmo comportamento, é um projeto dentro da necropolítica de nos matar de ponta a ponta desse país. Então, eu queria, em virtude da nossa exiguidade de tempo nesse nosso bate-papo, queria combinar o seguinte consigo. Teria a possibilidade de nós voltarmos a semana que vem, esse mesmo horário, para alongarmos essa nossa conversa, que é fundamental que seja concluída, né? E não soldada em virtude da estrutura natural aqui da Organização dos Trabalhos, mas eu tenho certeza que quem está assistindo ficou muito interessado em poder avançar um pouco mais, porque eu também tenho outras solicitações a fazer em termos de informações, para que nós tenhamos plena compreensão do que trata essa questão tão ampla que significa a saúde integral da população negra. Pode ser assim, professora? Pode. É muito complexo, pode? Né? Mas a gente não dá conta. Não dá conta, não dá e conta. Um encontro. Mas eu quero... eu não dou conta. Eu queria, então, firmar esse compromisso consigo. Na próxima quinta-feira, estaremos aí dando a segunda parte, né, dessa nossa entrevista, dessa conversa, esse bate-papo tão informativo e tão importante do ponto de vista estratégico. Tá? Até lá, então, na próxima quinta-feira. Agradecemos mais uma vez aqui, agradecemos o público e a tolerância aqui da produção em nos permitir mais 2 minutos no avanço conclusivo das ideias aqui da professora Alexandra. Muito obrigado e um prazer enorme estar com a senhora. Um grande prazer. Um abraço. Prazer. Um abraço. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul. Bom dia a todos, todas e todes. Aqui uma pequena queda de sinal, porque gingar na ilha em dia de chuva é preciso ser muito astuto, né? Como a vida exige. Então, com satisfação, hoje, nós estaremos aqui no nosso espaço do Ginga, um tema bastante envolvente e que representa uma conquista social e política de enorme valor na luta antirracista de muitas faces, de muitos setores, que envolve a vida do povo de descendência africana em todo o Brasil, em toda a diáspora. Creio que situação idêntica se estabelece em toda a América Latina, em todo o norte da América, que é a saúde da população negra, que guarda especificidades e também as semelhanças profundas no que tange ao acometimento das gravidades das enfermidades, parte delas derivadas do próprio processo de quase 500 anos de escravidão, e a outra parte das gravidades, das enfermidades, ou seja, da saúde da população negra, deriva exatamente dos tratos desenhados pela racialidade no acesso aos serviços públicos, em especial à saúde, né, à educação, ao lazer, à cultura, à empregabilidade e outras mazelas mais que o racismo produz, e com requinte ainda temos a adição de algo chamado branquitude, né, que é outro tema que um dia traremos
alguém que milita, alguém que investiga sobre essa questão. Para muitos é uma questão nova no cenário das descobertas de como as diferenças ou os privilégios se reproduzem ao longo da história do Brasil, calcados todos na histórica situação desempenhada pela escravidão. Então, esse é um momento importante e que nós traremos aqui na manhã de hoje a enfermeira Alexandra, professora Alexandra, que milita no Comitê Municipal de Atenção à Saúde Integral da População Negra. É uma política pública desenhada pelo Ministério da Saúde do nosso país, que está em curso, derivada de uma longa e próspera luta desde o processo de redemocratização do país, melhor dizendo, para pautar aqui um tempo exato onde as organizações negras que ingressam no processo de preparação da Constituinte e que até mesmo anteriormente a Constituinte, no processo da Sexta Conferência Nacional de Saúde, onde os grupos começam a se articular ali, juntamente os grupos negros, começam a falar da saúde da população negra, e também surge a importância do processo que foi a reforma sanitária, tá? E que essas duas frentes, da reforma sanitária e o debate estabelecido pela saúde da população negra, criaram condições políticas para que, indo mais além, quando da instalação do processo constituinte em 1988, essas duas questões progredissem de maneira significativa. Nós temos, assim, uma conquista estabelecida que chega até ao Ministério da Saúde e que também passou por uma longa caminhada de consolidação do avanço da própria condição dos direitos das pessoas negras, da população negra, dos descendentes de africanos, serem incorporados ao campo das políticas públicas e sociais, que era uma situação onde o Estado brasileiro não reconhecia a existência do racismo, não só o Estado brasileiro, mas consolidado na sociedade brasileira a não necessidade de estabelecer diferenciações no trato das questões que foram emblematicamente consolidadas no interior do Serviço Unificado de Saúde, Serviço Único de Saúde, o SUS, e que uma das expressões significativas é a ideia da equidade. Equidade esta que, para o setor público, o norteou praticamente, conceitualmente, e justificando a necessidade da equidade em reconhecimento às desigualdades históricas que foram plantadas por um regime que não esmoreceu no seu esforço de diferenciar, no seu esforço de privilegiar, no seu esforço de marginalizar setores da sociedade. Então, o processo esse que vai questionar o Estado, questionar a sociedade, é justamente no sentido, na perspectiva da sociedade passar e o Estado passar a ter responsabilidade por segmentos históricos que nunca foram atingidos. E é um debate que você vai percebendo a complexidade em que isso se estabelece por toda a vida. Esse recorte aqui da saúde é um dos recortes que eu considero mais brilhantes, porque é uma luta que ela, de baixa visibilidade e compreensão, inclusive técnico e científica, em função do baixo acúmulo da dedicação acadêmica de investigação dos fenômenos físio e biológicos que acometem as populações em virtude da sua condição socioeconômica, em virtude da sua condição étnica e que alijoa num processo de incorporação social. E que, portanto, nem as academias, os espaços de investigação, de espaços de pesquisa, se dedicaram
a termo e que, portanto, essa dedicação acadêmica exige preparação de quadros, exige investimentos orçamentários, debates no interior das universidades, dos institutos de pesquisa, para reconhecer a legitimidade de determinado tema ser aprofundado no campo da pesquisa, que se justifique. Então, nós tivemos que justificar a nossa condição de acometidos por determinadas modalidades de doenças, para, então, isso fazer parte de um conjunto das providências nacionais de incorporação da saúde pública, tanto das práticas curativas, quanto das práticas de preservação da saúde da população e de recomposição dos afetados, né? E diria assim, de linhas de financiamento para essas pesquisas fundadas exatamente no reconhecimento que o Estado teria que praticar da sua condição discricionária com relação à população negra. Que nós aqui elencamos como uma situação vital para a população negra, nós aqui teremos a contribuição brilhante da professora enfermeira Alexandra, que estará conosco, e já podemos pedir para que ela ingresse aqui no nosso estúdio, né, para que, nesse tempo aqui, ela possa fazer as suas considerações devidas e desbravar esse tema tão importante para todos nós, eu diria assim, ainda como uma novidade social, uma novidade política, uma novidade acadêmica, considerando que eu, que sou da área das ciências, sou farmacêutico, eu consegui compreender essas questões todas depois de fora da academia como militância política. Não foi a condição de ter cursado uma universidade federal, ter passado por um curso da envergadura do curso de farmácia da Universidade Federal de Santa Catarina, que tive ali os fundamentos, os conhecimentos para o exercício da minha profissão farmacêutico, calcado nas informações oriundas do universo acadêmico, do universo de excelência, de conhecimento, de pesquisa, de extensão, como são as universidades, especialmente as universidades públicas, que reúnem essas três características fundamentais para a formação, uma boa formação acadêmica. Então, nós convidamos aqui a companheira Alexandra, que se estiver pronta aqui, para poder ingressar conosco nesse diálogo bastante importante para todos nós. Vamos ver. Alexandra, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, bom dia. Então, nós gostaríamos de falar, primeiramente, eu fiz aqui uma introdução ao tema, né, mas longe da competência de quem está na militância diuturna dessa questão da instalação, da implementação das políticas, da política nacional visando a saúde integral da população negra. O que isso representa, professora, por gentileza? Márcio, a implantação dessa política nos municípios, e falando de Florianópolis, e depois a implementação dela, afirmar um caminho em que o movimento negro alijou inicialmente há 20 anos atrás no campo da saúde, em que estava descontente, né, com a permanência das iniquidades em saúde, mesmo após a efetivação do SUS no país, por conta do racismo, né? Tendo em vista as disparidades em saúde e disparidades entre grupos raciais brancos e negros, o movimento negro, a partir da Marcha do Zumbi dos Palmares, conquista esse espaço no Ministério da Saúde, né? E mais tarde, em 2009, essa política é construída após a aprovação no Conselho Nacional de Saúde de 2004. O que representa? Representa a justiça social, representa uma reparação histórica, representa mudança de narrativas na saúde, narrativas pensadas com equidade,
e representa um olhar específico em que a população negra ela não pode ser vista e tratada hegemonicamente, como se ela não tivesse as suas condições sociais em saúde que a diferem numa sociedade racializada e racista. Não é uma nova forma de olhar, nós vivemos um atraso nessa implantação, por isso que é uma reparação histórica, ela é urgente, e ela é urgente pelas informações em saúde, né? Tudo que a gente discute é na informação em saúde que a gente enxerga como se dá, como se operacionaliza o racismo e qual é o impacto dele nas vidas das pessoas negras, né? Diria que a gente vive, do campo da saúde, um verdadeiro genocídio do povo negro. E essa política, ela discute sobre essas formas de violência e quais os caminhos para um enfrentamento ao racismo na saúde, operacionalizado pelo Estado através das instituições de saúde. E aqui, vamos falar da nossa realidade mais direta, que é a de Florianópolis, né, enquanto operação, uma vez que na política nacional há, na sua estratégia e assim de abrangência, de sensibilização, de tentar buscar consolidar a implementação propriamente dita, o município joga peso fundamental nessa estratégia. Tá? E como se encontra a situação de Florianópolis diante a essa luta histórica que foi a constituição do comitê? Importante essa abordagem, Márcio. Eu acredito que a constituição do comitê, também uma luta histórica do movimento negro de Florianópolis, ela tem uma consolidação recente. Nós estamos completando 2 anos agora, no mês de julho, e nesse percurso, corpos, né, políticos negros, eles vêm traçando caminhos políticos dentro da Secretaria Municipal de Saúde para efetivar essa política, né? O principal objetivo do Comitê Técnico de Saúde da População Negra de Florianópolis é implementar a política nacional no nível local. E nesse percurso, nós também prestamos atenção em como o movimento negro se comportou no nível nacional, que foi através do controle social. E o comitê técnico, entendendo esse caminho participativo, democrático, constrói pré-conferências e conferências de saúde da população negra, ocorridos em setembro do ano passado e novembro. Foram 20 horas de aprofundamento e discussões de pessoas de diversos segmentos que compõem o SUS, controle social do SUS. Trouxemos especialistas da área para discutir o que queremos para a nossa saúde, para a saúde da população negra e quilombola, né? Incluímos a população quilombola, ela existe no território de Florianópolis. E dali nós elencamos 55 prioridades, 55 políticas e ações possíveis que a Secretaria Municipal pode seguir, né, para alinhar Plano Municipal de Saúde, inclusive, que está decorrendo nesse instante na Secretaria Municipal, que é o planejamento de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, né? E nós conseguimos compor um GT de escrita dessa política, também em novembro do ano passado, em que concluímos a escrita da política municipal a partir
de todas as construções da Conferência Municipal. Ela foi a primeira Conferência Municipal de Saúde da População Negra dessa cidade. E no próximo dia 17, Márcio, nós já estaremos apresentando essa política escrita. Acho que anteriormente eu vou explicar que o GT é composto por 7 pessoas escolhidas pela gestão, sendo 2 do comitê, e as outras 4 pessoas contemplam a gestão municipal de saúde, de diferentes áreas e gerências internas, e o Conselho Municipal tem uma cadeira, também representa esse GT. No próximo dia 17, estaremos apresentando essa política para o secretário municipal de saúde, senhora Almira Adir, e para validação do secretário para essa política tramitar para a Câmara Municipal de Saúde e virar uma força de lei municipal. Então, o comitê ele faz um movimento negro político de assegurar uma política pública para que a gente consiga garantir mudanças de planejamento, mudança de narrativa, melhor acesso, enfrentamento ao racismo, e centralmente um destaque que eu trago dessa política escrita, pensada coletivamente para Florianópolis, é o princípio da equidade. A gente traz o princípio da equidade em saúde como destaque nessa política. Para além de um princípio do SUS, eu enxergo a equidade como uma ferramenta política de mudança de olhar e postura, de mudança para uma postura ética, para uma prática que enxergue a diversidade, mas principalmente das pessoas que mais são vulnerabilizadas pela questão da racialidade construída historicamente na nossa sociedade brasileira e do racismo que alija as pessoas do direito, né? Do direito à vida e do direito à felicidade. Então, um processo que vem sendo construído em batalhas, né, em disputas, e a gente entende esses lugares, mas com importante avanço, e queremos muito apresentar para a sociedade, né, esse resultado em que mais de 200 pessoas negras e brancas aliadas estiveram presentes na pré-conferência e na conferência nessa construção. Então, em breve, queremos dizer que Florianópolis repensa sua forma de pensar saúde para os seus habitantes, né? Para quem reside aqui na capital. Perfeito. Sem dúvida alguma, eu acredito, num olhar geral, em termos de país, né? Florianópolis vai se colocar na vanguarda do plano nacional de experiência acumulada, de luta travada, de uma caminhada, não canso de repetir a ideia da condição histórica, em desbravar, em apontar outras possibilidades de recolhimento ou de assumição de responsabilidade em relação à saúde descompensada, né? E que a ideia da equidade ela entra como justiça, como uma postura ética de leitura de realidade e de que essa realidade ela foi causada pela escravidão, pela pós-escravidão, que manteve, com base na branquitude, especialmente caminhadas de braços dados com o racismo, essa, eu diria assim, a política de Estado que aniquila as possibilidades futuras da população negra, na sua maioria, em todo o país, em todo o mundo, por assim dizer. Né? E assim, então aqui nós, Florianópolis, esse grupo, né, de maioria feminina negra que constitui o comitê é uma brava manifestação, não só de resistência política,
mas de desejo de existência digna, né? Desejo de não apenas sobreviver, mas desejo de viver dignamente. Então, diria assim, essa condição que esse comitê agasalha, acolhe, é de fundamental importância, e nós, do Ginga, do Desacato, nós vamos acompanhar de perto todo esse desdobramento de conquista, mais um momento de conquista social e política e étnica aqui em Santa Catarina. Agora, eu queria também, na introdução, falei há pouco dessa ideia estratégica da equidade, né, que é uma situação, diria assim, perturbadora para a maior parte das pessoas que não conseguem ter a tradução do significado do que é equidade. Eu queria, nós temos aqui mais 7 minutos, eu queria que a senhora se ocupasse dessa questão que eu aqui trago, mas antes disso, eu gostaria da senhora apresentar exemplarmente o que é essa diferenciação merecedora, esse olhar merecedor de diferenciação da saúde negra, né? Como ela se materializa, como ela produz o sofrimento, ou pode ela deixar de ser transformada em sofrimento para a vida dos negros e das negras? Como poderia ser? Obrigado pelo destaque sobre as mulheres negras. Tenho convicção do papel das mulheres negras nessa luta histórica que ocorre há mais de 50 anos no país, que é o movimento negro feminista. E outras vertentes de movimentos sociais políticos de corpos negros, né? A saúde da população negra, ela percorre um caminho bastante perverso por conta de uma estruturação da branquitude, né? Que se lê a branquitude enquanto um grupo social branco detentor de poder e privilégio socialmente, né? Para alguém ter privilégios, foi retirado o direito de ser sujeito político, que é a pessoa negra. Então, um se destaca se sobrepondo em cima e sob o outro, né? Invisibilizando a população negra em não ser um sujeito emancipado, um sujeito livre e detentor do direito de viver. Então, na saúde, a saúde ela faz uma leitura amplamente social de muitas condições, condicionantes, determinantes de saúde que se possa ter para viver, para pensar o direito à vida, e aí eu diria o direito a ser feliz, direito à felicidade. Quando uma população, em sua maioria, ela tem retirado dela a condição de direito à vida, a gente fala de um verdadeiro genocídio, né? E quando se fala de um genocídio na saúde, a gente fala de algo que está na supremacia branca. Quando detém violência nessa relação de poder, e a retirada do direito à vida é uma violência contra a humanidade, está relacionado a supremacistas brancos. Isso é muito grave. E dentro de conceitos epistêmicos, a gente falaria de necropolítica, né? Que é uma política que realmente ela é pensada, engendrada para nos matar. Como que isso se materializa no campo da saúde, no campo das instituições de saúde, no campo da gestão da saúde, no campo político da saúde, né? Se materializa, existem 2 lugares que eles escracham essa questão supremacista e da necropolítica, que é no campo do nascimento da população negra, quando 67% da mortalidade materna é conferido aos corpos de mulheres negras,
sendo o dado muito piorado para mulheres pretas, né? Mulheres retintas, essa mortalidade ela piora. A cada 100 mil nascidos vivos, 109 mulheres morrem no parto, no puerpério, durante o pré-natal, por condições evitáveis. Então, uma pergunta aqui, né? Quem tem direito a maternar? Quem tem direito a ser mãe? Não são as mulheres negras nessa sociedade, quando elas morrem por causas evitáveis. E como que a gente enxerga iniquidade em saúde, que é o oposto do direito à vida, que é a equidade, né? Quando um grupo social racializado no privilégio branco morre 2 vezes menos. Morre 3 vezes menos comparado à mulher preta. Morre 2 vezes menos comparado à mulher parda. Qual é a diferença? Qual é a nossa diferença biológica, clínica, que responde essa pergunta? O racismo das pessoas que estão atendendo, o racismo dos profissionais da saúde. Porque a instituição somos nós, profissionais da saúde. Somos nós, enfermeiras, enfermeiros, médicos, dentistas, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, todas as categorias de profissionais da saúde e os gestores que pensam como que vai ser o percurso dos programas, das ações, dos investimentos em saúde das instituições. Outra pergunta é: se quem tem o direito a maternar, né, não é a mulher preta, não é a mulher parda, que essas 2 categorias criadas nos remetem à mulher negra, né? Não é a mulher negra dado o direito a maternar. Quando o seu filho sobrevive à estruturação de moer, estruturação de matar, que é o campo da instituição da saúde, né, racista, quando essa criança cresce, ela ainda sofre uma morte civil, uma morte social, em que amplas barreiras impedem uma criança, um adolescente de crescer e ser feliz, de ter dignidade. Né? Onde não tem esgoto, não tem lazer, não tem uma escola que entenda a criança negra, né? Que fale sobre o mundo e a história do negro, que não entenda a realidade social dessa criança negra, as questões estruturais da sua família, com amplas barreiras que não deram um trabalho e renda digno, né? Quando essa criança cresce nessas condições de morte social, ela enfrenta ainda o segundo genocídio pelo Estado, que é a mortalidade do povo negro por lesão letal, por arma de fogo, por agressão, por violência. Me parece que a violência racista ela tem diversos tentáculos como um polvo. Quando tu escapa de um tentáculo dessa violência, tem outros que a população negra enfrenta para sobreviver, né, e garantir a vida, sua existência como sujeito feliz. Então, ainda nós temos uma segunda informação crucial para entender as iniquidades, a importância de se pensar a equidade, que é a mortalidade por lesões letais, por arma de fogo, por violência, que a cada 77% dos homicídios são conferidos a pessoas negras, homens, mulheres, adolescentes, crianças negras. E esse dado não é nada diferente aqui em Florianópolis. Ele tem o mesmo comportamento, é um projeto dentro da necropolítica de nos matar de ponta a ponta desse país. Então, eu queria, em virtude da nossa exiguidade de tempo nesse nosso bate-papo, queria combinar o seguinte consigo. Teria a possibilidade de nós voltarmos a semana que vem, esse mesmo horário, para alongarmos essa nossa conversa, que é
fundamental que seja concluída, né, e não só dada em virtude da estrutura natural aqui da organização dos trabalhos, mas eu tenho certeza que quem está assistindo ficou muito interessado em poder avançar um pouco mais, porque eu também tenho outras solicitações a fazer em termos de informações, para que nós tenhamos plena compreensão do que trata essa questão tão ampla que significa a saúde integral da população negra. Pode ser assim, professora? Pode, pode. É muito Pode? complexo, né, mas a gente não dá É, conta não dá conta, não dá em um conta. Mas eu encontro. quero, eu não dá conta. Eu queria então firmar esse compromisso consigo. Na próxima quinta-feira estaremos aí dando a segunda parte, né, dessa nossa entrevista, dessa conversa, esse bate-papo tão informativo e tão importante do ponto de vista estratégico. Tá? Até lá, Perfeito. então, na próxima quinta-feira. Agradecemos mais uma vez aqui, agradecemos o público e a tolerância aqui da produção em nos permitir mais 2 minutos no avanço conclusivo das ideias aqui da professora Alexandra. Muito obrigado Até logo. e um prazer enorme estar com a senhora. Um grande prazer. Um abraço. Prazer. Um abraço. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.